Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma escola bíblica. Nós vamos abordar um tema hoje bem conhecido, acho que por todos, porque é o primeiro salmo que normalmente as crianças aprendem, é o salmo de número 23, Salmo de Davi. E eu queria convidar você a meditar na palavra de Deus, vendo versículo a versículo. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção sobre essa aula. Cremos que o Senhor é Deus, cremos que o Senhor é aquele que fala aos nossos corações e que usa a Tua palavra para nos encorajar, consolar e ensinar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra lá no Salmo de número 23, Salmo de Davi. Amém. Acompanhem aí. O objetivo da aula de hoje é nós expormos o valor dos cuidados de Deus para conosco, ter uma visão mais clara e profunda da necessidade que temos de Cristo. Eu sei que isso já é bem claro para os irmãos, mas esse salmo mostra isso, como nós dependemos, e exortar-nos a confiar no Senhor. Esse é o nosso objetivo. Antes de nós começarmos a falar do Salmo 23, eu queria que a gente entendesse um pouquinho do cenário aonde esse salmo é mencionado, um pouco da vida de Davi, para a gente poder entender com mais profundidade. Bom, vamos lá. Naquela época não existiam reis em Israel, né? Na época que eu vou começar a explicar. É óbvio que a gente vai entrar na questão do rei Saul, mas enfim, nós partimos do princípio que não existia rei em Israel e existiam apenas os juízes, né? Pessoas, homens e mulheres que eram levantados por Deus para libertar o povo dos opressores, né? Reavivar a fé das pessoas, do povo de Deus, com base na palavra de Deus, com base em reforçar os ensinamentos, em libertar o povo mesmo, né? Era a época que o povo se desviava de geração em geração, eles acabavam se desviando. Depois de um certo tempo, Deus entregava o povo nas mãos dos seus inimigos e, para que o povo fosse liberto, Deus tinha que levantar um juiz. Ele levantava o juiz para justamente libertar o povo. Então nós estamos nessa época. Na época, quem era o juiz, quem tinha esse papel de juiz, era o sacerdote e profeta Samuel, né? Samuel foi, bom, não vou entrar no mérito, mas Samuel foi entregue logo quando ainda era bem pequeno no templo para servir ao Senhor, né? Então ele acabou sendo treinado por Eli, ele era um profeta do Senhor, se tornou então sacerdote e também atuava como juiz, era reconhecido como juiz. O primeiro texto que a gente vai citar aqui está em 1 Samuel 8, do 6 ao 9. Tá? Isso tudo para a gente poder ter uma ideia do panorama geral para começarmos a falar sobre o Salmo de número 23. Quando eles pediram um rei para governá-los, Samuel ficou abalado e orou ao Eterno. O Eterno respondeu: vá em frente, faça o que eles pedem. Eles não estão rejeitando você. O que não querem é que eu seja o rei deles. Desde que os tirei da terra do Egito até agora, eles agem assim, o tempo todo me abandonando para servir outros deuses. Agora estão fazendo isso com você. Por isso, deixe que recebam o que estão pedindo, mas faça que entendam as consequências desse pedido. Mostre como um rei trabalha e como vai tratá-los. Então, o que é importante aqui? Samuel, desde criança, ele tinha um chamado, né? Ele foi chamado por Deus, ele não reconheceu a voz de Deus, não sabia que era Deus chamando, né? A gente vê essa cena da vida de Samuel, ele vai até ali, enfim. Olha a sensibilidade desse profeta. O povo pede para ele um rei, né? E ele vai e ora a Deus. Então, uma das coisas que eu acho importante falar aqui é que o profeta de Deus, ele teve essa sensibilidade de colocar diante de Deus algo que o incomodou, né?
E Deus acaba respondendo Samuel dessa forma, que não era ele que havia sido rejeitado, mas o povo estava rejeitando o governo do Senhor, né? Então eu queria, nesse cenário aqui, falar um pouquinho de Samuel. Ele era profeta, sacerdote, juiz, era uma pessoa sensível, um homem de Deus sensível, a ponto de colocar a sua vida e os detalhes da sua vida diante de Deus, né? E o terceiro ponto aqui é que o governo de Deus é rejeitado em Samuel. Samuel já era de idade, né? E o povo rejeita que os descendentes de Samuel dessem continuidade a isso. Então eles pedem um rei, ok? Nesse mesmo cenário, Deus revela o pecado do povo. Ele pede para que Samuel deixe bem claro quais as implicações de se ter um rei, né? E ao mesmo tempo, Samuel, com o papel de profeta, que é de confrontar, né, através da palavra do Senhor, ele confronta o povo. Ele diz: prestem atenção. Lá em 1 Samuel 12, do versículo 16 ao 17. Prestem atenção. Vejam o milagre que o Eterno fará diante de vocês. Estamos no verão, como vocês sabem, e o tempo das chuvas acabou. Mas vou orar ao Eterno, e ele vai mandar trovões e chuva como sinal para convencê-los do grande erro que cometeram contra Deus quando pediram um rei. Então, esse ponto é importantíssimo porque ele mostra, né, que o profeta intercedendo ali para que Deus dê um sinal ao povo. Ok? Então a gente está nesse cenário. Daí, como pediu-se para que fosse ungido um rei, Saul é indicado rei. E o que Saul era? Saul cuidava de jumentos, né? Ele era um pastor de jumentos. O que eu quero ressaltar aqui com relação a Saul é ele parecia inseguro, né? E ele tinha uma espécie de falsa humildade. A gente vai ver isso mais tarde, quando ele prefere que ser reconhecido diante dos homens, né, do que se acertar de fato com o Senhor, né? Saul respondeu: não passo de um benjamita, o menor da tribo de Israel, do clã mais insignificante da tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Isso aqui foi quando o Senhor chamou para que ele fosse ungido rei, ok? Samuel informa Saul sobre os sinais que Deus estará com ele. Olha só, no chamado, Samuel já diz também para Saul quais os sinais. Depois, você chegará a Gibeá, onde existe uma guarnição militar dos filisteus. Ao se aproximar da cidade, você encontrará um grupo de profetas que estarão descendo do santuário, tocando harpas, tamborins, flautas e tambores. Eles estarão profetizando. Quando menos esperar, o Espírito do Eterno virá sobre você, e você profetizará com eles. Você será transformado, você será renovado. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que a gente, conhecendo a vida de Saul, de tudo que ele fez depois, a gente vê que Deus realmente deu uma chance para ele, né? Mesmo sabendo de tudo que ele ia fazer, a gente sabe também que Saul foi, de certa forma, um juízo de Deus, porque o povo rejeitou o Senhor, né? Mas de qualquer forma você vê que quem estava sobre ele era o Espírito de Deus, e o Espírito, de certa forma, o transformou e o renovou. Isso me faz realmente pensar que uma pessoa que falha depois e que não vai para o céu, né? Ela pode ter sido tocada sim pelo Espírito de Deus. Hebreus fala isso, né? Que uma vez uma pessoa que é tocada pelo Espírito de Deus, que né? E ele peca, não qualquer pecado, né? Mas digamos assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não é perdoado, né? É impossível renová-lo para arrependimento. Eu estou misturando as coisas aqui, mas eu achei um ponto interessante para falar sobre Saul, né? A Bíblia diz, essa versão aqui é a versão, a mensagem, né? Que eu acho bem interessante. Vamos seguir um pouquinho. Aí acontece de Saul pecar contra o Senhor, né? O primeiro pecado de Saul, assim, após ter sido ungido rei, né? Vamos olhar lá em 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. Samuel disse a Saul: você cometeu um grande erro. Se tivesse obedecido à ordem do Eterno, seu Deus, ele teria confirmado hoje o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado está desmoronando. O Eterno já está procurando um substituto para você.
Desta vez, é ele que fará a escolha. Quando ele o encontrar, vai designá-lo o novo líder do seu povo. Tudo porque você não se ateve ao que foi combinado com o Eterno. O que Saul fez aqui, ele acabou dando uma de sacerdote, né? Ele estava esperando Samuel chegar para fazer o sacrifício, que era comum, né, na época, mas era só o sacerdote quem fazia. E ao invés de ele esperar por Samuel, ele se adiantou por conta da pressão que o povo fez, que os guerreiros haviam feito, né? Ele acabou se adiantando e ele fez o sacrifício. Então, ele inverteu aqui um princípio, né? Que apenas o sacerdote tinha essa autorização para sacrificar dessa forma. Saul peca contra o Senhor novamente, lá em 1 Samuel 15, 17 e 19. Samuel disse: Você não era nada quando foi escolhido e sabe disso. O Eterno constituiu líder e você se tornou rei sobre todo Israel. Depois o Eterno enviou você para cumprir essa missão com a seguinte ordem: Vá e submeta esses pecadores amalequitas à santa condenação. Ataque-os até que tenha exterminado todos eles. Agora me diga, por que não obedeceu ao Eterno? Por que tomou todos esses despojos? Por que cometeu esse erro, sabendo que o Eterno está sempre observando você? Saul se defendeu. Do que você está falando? Eu obedeci ao Eterno. Fiz tudo o que ele me mandou. Capturei o rei Agag e destruí os amalequitas nos termos da santa condenação. Os soldados apenas pouparam os melhores bois e ovelhas para oferecer ao Eterno em Gilgal. Qual o problema disso? Então, é aqui que tem aquela famosa frase, né, que Samuel diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Ele acabou querendo agradar a Deus de uma outra forma e poupou os bois, né? A gente sabe que a Bíblia não coloca que ele tentou agradar a Deus, né? Mas a ideia foi que ele, vendo a qualidade do gado, ele poupou os melhores, né? Desobedecendo a Deus. Então, assim, por mais que se tenha, entre aspas, boa intenção, a desobediência é desobediência e é pecado. Por isso que Deus diz aqui, olha, ele não quer um rito, ele quer obediência. E aí, daqui a pouco, Saul confessa o seu pecado. Aí ele cai em si e ele diz: Eu pequei. Fiz pouco caso das ordens do Eterno e das instruções. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Fui influenciado pelos outros. Peço que você me perdoe. Peço que você perdoe meu pecado. Segure a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar ao Eterno. Houve arrependimento aqui, será? Ou simplesmente ele só confessou o seu pecado, né? Porque a gente aprende no Novo Testamento que é o arrependimento que cancela os pecados. Eles são perdoados por Deus mediante arrependimento. Olha o texto que eu coloquei aqui. Saul insistiu: reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajude-me com a sua presença, isso ele estava falando para Samuel, com a sua presença diante dos líderes e do povo. Volte comigo para adorar ao Eterno. Então, Saul, o tempo todo, parecia estar mais preocupado com o povo, com o que o povo achava e com a pressão popular, do que propriamente em obedecer a Deus, né? Então ele cedia à pressão. Ele era um líder um tanto inseguro. É óbvio que isso aqui é uma análise bem rasa, né? É aí que o nosso pastor Davi entra em ação. O Eterno disse a Samuel: Até quando vai ficar lastimando por causa de Saul? Você sabe que eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha seu frasco de óleo e vá a Belém, a casa de Jessé. Encontrei entre os filhos dele o rei de que preciso. 1 Samuel 16, 1. Então Deus, ele tira um pastor de jumentos da direção, né, do seu povo e coloca um pastor de ovelhas. Por que é muito importante esse primeiro panorama, antes da gente começar a falar do Salmo 23? Porque se você pensar na diferença entre uma ovelha e um jumento, nós temos algumas lições. Uma delas é: um pastor de jumento normalmente não tem que saber muita coisa para criar jumentos. Porque esse animal, ele tem um senso de defesa, e ele sabe se defender, né? Já as ovelhas,
Elas são animais que precisam de fato de cuidado. Elas precisam de um pastor para liderá-las, para cuidar delas, e exige uma dedicação muito grande. Não é como um pastor de jumentos. A gente vê na história de Saul que ele só vai conversar com Samuel porque os jumentos fugiram, os jumentos do pai dele, né? Fugiram. Então ele foi atrás. Mas em toda a história de Davi, você vê a dedicação total em pastorear o povo do Senhor. Então Davi era um rei, né, se tornou um rei em tempo integral, assim como ele era pastor em tempo integral. Esse foi o chamado de Davi, e agora nós começamos de fato o Salmo 23. Depois dessa longa introdução, né, nós começamos de fato. Espero que vocês estejam acordados ainda, estejam bem. Se quiser pegar um cafezinho, vai lá na cozinha, pega um café. Eu espero um pouquinho. Só não vai dar tempo de passar o café, mas eu espero. Pega um cafezinho para acordar. Agora a gente vai começar o Salmo 23. O primeiro verso de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu coloquei algumas observações interessantes aqui, né? Davi sabia bem como cuidar de ovelhas, mas aqui ele se apresenta como ovelha do grande pastor, que é Deus, né? Pertencer a Deus implica em receber sua marca. A gente vê aqui, ele começa a contar quem é Deus na perspectiva dele, com o conhecimento que ele tem de pastorado, de pastoreio, né? Pastoreio. Então ele diz: da mesma forma como eu cuido das ovelhas, eu sei que eu tenho que me dedicar 100%. Eu sei que eu tenho que elas dependem de mim, né? Eu sei que elas são minhas, elas conhecem a minha voz. Eu sei disso. Do mesmo jeito, eu digo que eu sou ovelha do grande pastor. Eu tenho a marca em mim, como por exemplo o gado, né? A gente sabe que o gado ele é marcado com o símbolo do dono. A ovelha também é marcada. A gente vê isso na história de Jacó, né? Quando ele faz a diferença entre as ovelhas dele e as ovelhas do sogro, né? Então a gente percebe que Davi tem consciência que ele é propriedade de alguém. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, né? Que ele é propriedade de alguém. E esse alguém é o suficiente. Porque a gente costuma ouvir: se nada me faltará, dá a impressão que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente precisa. Na verdade, esse texto diz: de nada terei falta. É a melhor interpretação. Se ele é o meu pastor, ele cuida de mim, está garantido. É basicamente isso o texto. O pastor é o suficiente. Tê-lo como pastor, ser dele, ser propriedade dele é o suficiente. Pertencer a ele é ter ciência que dependemos dos seus cuidados e que não somos independentes. Uma coisa que a gente aprende logo que se torna cristão é que Deus, a dependência de Deus é um princípio. Ele cuidará das nossas necessidades porque Ele nos basta. De nada teremos falta porque Ele nos completa. Então essa é a ideia, né? Que o pastor sabe exatamente o que está fazendo. Eu separei um vídeo aqui e eu não sei se vai funcionar, mas vamos testar. Só um minuto. Eu queria compartilhar com vocês. Eu vou passar aqui, peraí. Que eu tinha colocado. Que coisa, não? Dá tempo de... Se não pegou aquele cafezinho, dá tempo de ir agora. Eu quero só... Achei o link aqui. Eu tinha separado, mas ele, conforme eu estou apresentando, ele não deixa.
Eu vou colocar aqui e eu gostaria que vocês olhassem isso. Olha que interessante. One more time. Isso aqui é uma tentativa das pessoas chamarem as ovelhas. É bem interessante. Vai fazer um segundo teste. Uma outra pessoa. Teste número 3. Agora é o pastor de ovelhas. Look at them, look at them. Dá uma olhada nas ovelhas. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Eu separei esse vídeo porque isso dá o senso de pertencimento mesmo, né? Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. E Davi tinha esse conhecimento profundo de pastoreio, né? Ele sabia como uma ovelha se comportava ao ouvir a voz do pastor. O que eu quis mostrar com esse vídeo é esse senso mesmo de pertencer. A ovelha sabe a quem ela pertence, que ela tem um dono, que ela tem um proprietário. Então, o primeiro verso é basicamente isso. O segundo verso começa dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu vou passar um material, um livro depois, uma referência de um livro muito interessante, que é um pastor de ovelhas que interpreta o Salmo 23. Ele diz nesse livro, acho que é Philip Keller, se eu não me engano o sobrenome dele, Keller. Ele diz o seguinte, que um rebanho, né, só deita quando tem 4 necessidades atingidas. A primeira, ela precisa ter tranquilidade e ausência de temores. O segundo, não há conflito, não pode ter conflito entre o rebanho, não pode ter briga entre as ovelhas. Elas não podem ser importunadas por moscas ou parasitas. E elas precisam estar bem alimentadas. Elas não podem estar com fome. Só dessa forma, uma ovelha, ela consegue se deitar, né? E aqui ele está dizendo, deitar-me fazem verdes pastos. Então, o Senhor nos dá tranquilidade. O Senhor é que sara os conflitos. O Senhor é quem nos livra de tudo aquilo que nos importuna. E o Senhor é quem nos alimenta. Mas aí eu tenho uma pergunta. A gente está vivendo uma época que se fala sobre essa questão da pandemia, né? Como é que em tempos de pânico por conta dessa pandemia, como que uma ovelha pode confiar no cuidado do pastor? A gente vive tempos em que existem vários tipos de conflito dentro mesmo da casa de Deus, no meio do povo de Deus. Como que eu posso descansar? Como que eu posso me deitar em verdes pastos quando a igreja está tão cheia de conflito? A igreja em geral, né? Não estou dizendo nossa igreja especificamente, mas a igreja em geral. Com relação a serem importunados, existem tantas pessoas que se portam como parasitas mesmo, né? Que estão conosco até o ponto em que interessa a elas. Isso incomoda. Com o tempo essas pessoas passam a nos incomodar e nos importunar porque é como um parasita mesmo, né? Que só querem levar vantagem.
A gente tem tantos falsos mestres que são como parasitas, né? E a relação da fome. Em tempos onde o evangelho, o falso evangelho é tão divulgado, onde ele encontra tanto espaço na mídia, onde ele acaba rodando o mundo prometendo riqueza, poder, fama, né? Como é que a gente consegue não estar faminto? Como é que a gente consegue... como é que nós somos saciados? Né? Acho que essa é a questão. A gente vê que em alguns salmos, em alguns textos bíblicos, a gente tem essas respostas. A gente vê ali, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não é que a gente não tenha conflitos ou situações de pânico, ou que nós não tenhamos nenhuma situação que nos importune, ou que nós não sintamos fome, mas nós temos um Deus que nos dá a fé e a confiança para descansar. Então é aí que está o segredo, é descansar mesmo em Deus. A gente tem um pastor que nos ensina, através da confiança nele, a descansar mesmo. Mesmo que as situações de temores aconteçam, de conflitos, de fome, né? 2 Timóteo 1,7 também diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então o Espírito de Deus que está em nós, não mais sobre nós, né, como era no passado, ele faz isso. Ele nos dá essa capacidade. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele estava falando com a mulher samaritana aqui, né? Ele está dizendo, essa água que o mundo dá, essa água natural, a pessoa tem sede, mas da água que Cristo dá, ele mesmo diz, a pessoa jamais terá sede, novamente, né? Então, é nesse sentido. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O versículo 3, ele diz assim, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Se ele é um bom pastor, por que é que ele precisa refrigerar a minha alma? Davi está dizendo o seguinte, que as ovelhas, elas enfrentam conflitos, elas enfrentam problemas no dia a dia. Assim como nós, como seres humanos, enfrentamos desafios, enfrentamos problemas e situações estressantes. É por isso que o pastor precisa refrigerar a nossa alma, né? Nos dar frescor, nos dar alento, né? Uma situação bem interessante é que a ovelha, isso a gente vai encontrar nesse livro que eu vou passar para vocês no final, ela tem uma situação onde ela pode ficar virada. Sabe como a tartaruga, quando ela vira de casco para baixo e fica de casco para baixo assim? A ovelha também, ela tem esse tipo de problema. E se ela ficar virada, ela não consegue se desvirar. Ela precisa do pastor para colocá-la na posição normal. Então ela não consegue voltar à posição dela. Então, por isso ela tem essa dependência do pastor. Ela pode pedir ajuda, né? Acho que é Balir que fala. Mas de qualquer forma ela precisa da ajuda do pastor. Senão ela morre ali deitada, né? Ela morre virada. Se o pastor não aparecer ali a tempo, a ovelha morre. Por isso que o ovelheiro ele precisa ser diligente, né? Ele precisa realmente proteger e ficar de olho no rebanho. Ok? É uma exigência, né, para o cargo de um bom pastor de ovelhas. Mesmo sendo cuidados pelo pastor diligente, que é o Senhor Jesus, não estamos livres de passar por aflições. Nesses momentos seremos cuidados e o Senhor nos dará refrigério. Nesses momentos seremos guiados por Ele. O versículo de número 4, nesse cenário a gente viu que
nós pertencemos a Cristo no versículo 1. No versículo 2, nós vimos que Ele nos dá tranquilidade, nos faz deitar, nos conduz com tranquilidade. No versículo 3, que Ele refrigera a nossa alma, né? No versículo 4, a gente começa a ter uma visão um pouco maior dessa analogia. A gente consegue ver os perigos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A gente já, na verdade, ouviu interpretações e está correto, né? Que a morte é apenas uma sombra, enfim. Mas eu não queria ir para esse lado profético. Eu queria ir para o literal, né? Literal é: a morte se esconde na sombra. Os predadores, eles costumam ficar escondidos. Então, é comum nos vales ter espaços e locais onde os predadores ficam ali à espreita. Então ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Os predadores ficam à espreita nas sombras, né? Essa é a ideia de perigo iminente, de perigo de vida, né? Então a ovelha poderia ser arrebatada por um predador, né? Por isso é que ele cita ali a vara e o cajado, né? A vara é um instrumento de correção mesmo. Existem casos em que pastores, eu ouvi um caso de uma pastora de ovelhas na África, se eu não me engano, ela matou uma cobra com uma vara. Então é um instrumento, na verdade, de proteção, digamos assim. E o cajado já é um instrumento para cuidar mesmo das ovelhas, para buscar a ovelha, puxar a ovelha se for necessário, né? Os pastores modernos não usam cajado e nem vara. Se a gente fosse transportar esse salmo para a atualidade, a vara seria um rifle, né? Seria uma arma que seria usada, na verdade, para abater ou para abater um predador ou mesmo afugentar um predador, ok? Então nós desembocamos no versículo 4, que fala sobre os perigos iminentes, né? O aspecto predatório, que a ovelha precisa de um bom pastor que tenha suas ferramentas para poder proteger e para poder cuidar. O versículo 5, que é um dos mais tocantes para mim, ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que é que tem a ver isso com o pastoreio? Ele sai do cenário do pastoreio das ovelhas para falar sobre uma mesa, para falar sobre a unção na cabeça com óleo e o cálice dele transbordar. O que eu acho interessante aqui é que, se a gente não conhece a vida de Davi, a gente não sabe muito bem de onde ele tirou isso, né? Mas a história de Davi, lá no 1 Samuel 16, versículo 9, ele conta que Samuel havia, em obediência a Deus, ido até a casa de Jessé para ungir um rei, né, o rei de Israel. Mas ele não sabia qual era o filho que ele ia ungir. Então ele chega na cidade, as pessoas meio preocupadas, né? A sua vinda é de paz, como é que é, né? Você está aqui para quê, né? Samuel fala: não, minha vinda é de paz, eu vim aqui sacrificar ao Senhor, né? Em obediência a Deus, ele disse isso e levou mesmo lá o sacrifício, né? E quando ele havia feito o sacrifício e eles iam comer juntos, né? Essa mesa era uma mesa santa, era a mesa do Senhor. E o que era servido nessa mesa era
a carne santa, né? A parte da carne que não era oferecida ao Senhor. O sacrifício era abatido, oferecido ao Senhor algumas partes, e a outra parte era santificada e oferecido ali como um banquete, né? Então, essa era a mesa do Senhor. Era um momento de intimidade onde as pessoas ceavam ali daquilo que era santo, comiam daquilo que era santo, na presença de Deus. Então, nós podemos dizer, sim, que aquela mesa é a mesa do Senhor, né? Eu peguei esse trecho aqui da Bíblia Amplificada, que eu só tenho em inglês. Ele diz aqui, ó, nessa parte bem interessante, essa parte que ele aumenta aqui, que ele coloca uma referência, né? Onde ele diz assim, olha que interessante. Então Samuel disse a Jessé, Then Samuel said to Jessé, Are all your sons here? Todos os seus filhos estão aqui? Jessé replied, Jessé respondeu, There's still one left, the youngest. Existe ainda mais um, o mais novo. Ele está apacentando as ovelhas. Samuel disse a Jessé, Samuel said to Jessé, Send word and bring him. Vá, peça para alguém buscá-lo. Because we will not sit down to eat the sacrificial meal until he comes here. Ele está dizendo, porque nós não nos assentaremos para comer da carne sacrificial antes dele chegar. Então, olha que honra, né? Ele está dizendo, olha, ninguém come enquanto ele não chegar. O esquecido, né? Aquele que estava lá no pasto, né? Cuidando das ovelhas. E a palavra mesa aqui, porque a gente tem, olha, na nossa tradução, né? Ela diz assim, porque ninguém se assentará à mesa. A palavra mesa que a gente vê ali, ela é esse shulchan, não sei se é assim que leu, shulchan, não sei, que significa mesa, mesa referindo-se à mesa do rei, uso privado, uso sagrado. Então era algo sagrado mesmo, não era qualquer mesa, né? Então a ideia aqui é, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aí eu pergunto, quem eram os inimigos de Davi? Né? Davi, ele tem algumas traduções que não colocam inimigos ali, diz adversários. Os adversários de Davi eram seus próprios irmãos. Eram eles ali que estavam, de certa forma, concorrendo, né, à unção do trono. Ele diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Aí ele fala, unges a minha cabeça com óleo. Que foi o que Samuel fez. Quando Davi chega, Samuel pega o chifre, né? Eles guardavam esse óleo dentro de um chifre de carneiro. Ele pega, abre e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, ungindo Davi como rei de Israel. A unção de Davi e a alegria por ter recebido tão grande promessa do Eterno. A gente vê aqui o meu cálice transborda, né? O cálice, sempre a gente pensa em vinho, né? Quando se ouve a palavra cálice. E o vinho, ele representa a alegria mesmo, né? Então, ele transborda de alegria. Quer dizer, a alegria é tão grande sobre ele que derrama, né? Não cabe nele. E o último versículo, espero que vocês estejam acordados ainda, em nome de Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui a gente vê a bondade, ele percebe que a bondade e a misericórdia do Senhor, ele diz que vão segui-lo. Por tão grande promessa, ele diz, a bondade e a misericórdia
irão me acompanhar por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que que ele quer dizer aqui? Por que que a gente tem essa parte aqui, habitarei na casa do Senhor por longos dias? Quando Davi tem essa experiência com o Eterno, e ele já tinha experiências com o Eterno, ele já tinha um coração voltado ao Senhor, né? Ele parece ter recebido um sonho que permeia toda a vida dele. Davi se tornou, eu não vou dizer obcecado, porque é uma palavra muito forte, mas altamente motivado a criar uma casa, a construir uma casa para o Senhor. A gente vê Davi no outro momento buscando a Arca da Aliança, a alegria dele dançando na frente, né, do cortejo quando a Arca da Aliança está sendo trazida de novo para a cidade. Como ele amava a presença de Deus, como ele amava a ideia de ser vizinho de Deus, né? Por isso ele diz: e habitarei na casa do Senhor. Em outras traduções diz para sempre, né? Essa está dizendo por longos dias. Então o desejo de Davi era estar perto do Senhor. O desejo de Davi era estar perto desse grande pastor que é o suficiente, que sabe cuidar das suas ovelhas, que protege as suas ovelhas e que ao mesmo tempo é um Deus tão poderoso que prepara uma mesa santa e honra aquele que não é nada, aquele desprezado, aquele esquecido. A nossa conclusão é: Davi utiliza as experiências cotidianas para, inspirado pelo Espírito Santo, compor um dos salmos mais conhecidos de todos os tempos. Será que as nossas experiências com Deus têm nos permitido criar um legado para os nossos filhos? Eu digo isso porque olha o que aconteceu com Davi. Ele escreve um salmo que é um legado para a humanidade, né? É um salmo profético e é um legado para a humanidade. É um dos salmos mais conhecidos do mundo. A vida de Davi, ela era a carta viva do Senhor. Será que temos ciência que pertencemos a Cristo e que Ele deu a sua vida por nós, porque Ele é o bom pastor? Será que temos ciência de quanto precisamos dele e de como somos dependentes? Tudo isso, todo esse salmo, toda essa aula de hoje foi para nos conscientizar que talvez a gente não tenha a ciência da necessidade que temos do Senhor. Talvez a gente não saiba o quão frágeis nós somos e que dependemos 100% do Senhor. Se até o ar que a gente respira, se Deus não tivesse nos dado fôlego de vida, a gente ainda seria pó, né? A aula de hoje tem a finalidade de mostrar isso, de fato, expor isso, que somos dependentes do Senhor e que a gente pode confiar nele, pode descansar nele. É nos exortar mesmo a despertar essa confiança, em saber que eu estou fazendo o que é possível, mas o meu Deus faz o impossível e eu posso confiar que Ele vai fazer, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba como tudo se encaixa, Ele vai fazer. E Ele tem cuidado de nós. E Ele nos basta. De nada teremos falta. E que se em algum momento nós nos sentirmos esquecidos, Deus é o mesmo Deus de Davi, que ainda põe uma mesa diante dos nossos adversários, para que a gente possa cear com Ele e desfrutar do seu favor. Eu queria que vocês ficassem com isso no coração, que Deus, Ele faz isso.
Como leitura complementar, eu queria sugerir para vocês esse livro aqui, chama Nada Me Faltará, Philip Keller. É uma leitura muito lúcida. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse livro, de adquirir esse livro pela internet, enfim, quem gosta de ler no celular, ele tem e-book. Quem gosta de comprar mesmo, as lojas estão entregando. É uma leitura do Salmo 23 baseado nas experiências de um pastor de ovelhas, de um criador de ovelhas, Philip Keller. Ok? Eu quero agradecer a vocês por estarem aí, por assistirem essa aula. Eu sei que a gente não está vivendo um tempo muito fácil e eu queria exortar mesmo vocês. Exortar no sentido de não corrigir, mas motivar, encorajar você. Confie em Deus. Confie em Deus porque Ele sabe o que está fazendo. Nós estamos vivendo nesse mundo pela primeira e a única vez. Mas Deus, Ele tem cuidado da humanidade desde sempre. Então Ele não é amador e não é a primeira vez que Ele faz isso. É isso. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Obrigado por estarem aí mais uma vez. Fiquem com Deus.